Cláudio Rezende, a partir de agora, notícias do Atlético. Algumas imagens do treinamento do Atlético e com as notícias boas do Maicon, que ainda segue em tratamento. Volante Maicon fez corridas no gramado, alternando ainda a questão de preparação física, fisioterapia. O Vitor Hugo, zagueiro, também está em tratamento. Ambos tiveram lesões musculares na panturrilha. O Vitor Hugo fez um trabalho, inclusive, com bola. Em separado, não está fazendo trabalho com bola junto com os colegas. E são passos importantes, tanto do Maicon quanto do Vitor Hugo. Quando os atletas começam a ir a campo, fica mais próximo o retorno deles. A gente está vendo foto do Vitor Hugo ali no treinamento, o zagueiro e também o Maicon. São dois jogadores que até então eram titulares, né? O Maicon, titular incontestável, e há uma briga na defesa agora, uma disputa de vaga na defesa. O Lianco aparece ali no treinamento. E aí, Cirilo, fica essa questão para quinta-feira que vem. Já que Júnior Alonso e Ivan Roman estão servindo seleções, e a gente já destacava aqui dificuldade para que eles possam voltar e jogar lá em Chapecó, ficaria garantido, né, para o time titular na zaga o Juan, que vem sendo aí um zagueiro constante no time do técnico Barba Domingues. E o outro zagueiro, ou vai ser o Vitor Hugo, que eu disse aí está fazendo alguns trabalhos com bola, se ele for liberado, ou fica a opção do Lianco, né, que não joga uma partida como titular mesmo, mais tempo, há mais de 5 meses. Mas está tendo esse período agora, Cirilo, de trabalho aí com o técnico Barba Domingues nessa semana, e ainda vai ter boa parte da semana que vem. Vamos ver. E aí, o Edu, como é que você observa, cara, essa situação aí de departamento médico, novidades, possíveis mudanças para a próxima semana? Fato é que o Barba vai ter, tá tendo certamente desafios para trabalhar esse time da maneira ideal, porque não é todo mundo que está aí à disposição, né, Edu? Não tem muito o que fazer, né, Cirilo? Ele vai trabalhar com o que tem, ele precisa trabalhar com o que tem. Essa questão envolvendo o Lianco, para mim é questão de tempo, né, Cirilo, Cláudio? O Lianco vem de uma lesão muito grave, e aí são vários fatores que juntos vão fazer com que o Lianco volte à titularidade. Confiança, parte física, parte técnica, entendimento tático. Tudo, a hora que tiver tudo 100%, ele volta. Ele é zagueiro para ser titular dessa equipe do Atlético, disso eu não tenho dúvida. Talvez o Lianco ainda não tenha voltado à titularidade, porque está faltando um ou mais desses fatores que eu citei. Principalmente a confiança do atleta para uma dividida, para uma jogada mais forte. E o Lianco, ele tem essa característica, né? De ser um cara muito firme, de não perder dividida, de chegar muito duro, enfim. Acho que é nisso que o Barba está se apegando e esperando para que o Lianco de vez reassuma a titularidade no time. E sobre as ausências por conta da data FIFA, assim, é ruim você trabalhar durante toda a semana e talvez não tê-los no jogo seguinte, mas quem sabe o Barba não descobre algo novo nesse Atlético, né? De atletas que são selecionáveis, que estão sempre jogando, que quase nunca saem da equipe, mas que por uma força maior agora vão deixar, vai ficar 10 dias ali sem os caras no dia a dia, talvez não joguem na primeira partida pós-data FIFA, e quem sabe o Barba não descobre alguma novidade para o futuro desse Atlético, algum jogador que vinha com menos minutos e passe a ganhar mais minutagem com a ausência desses selecionáveis. Futebol se faz assim, cara, conquistar a titularidade, às vezes você tem que esperar um momento. Quem sabe não é o momento dessa turma que ficou por aqui. Eu citei o Lianco, Edu e Cirilo, mas tem o Alexander também, né? Que já faz um tempo que não joga e vem treinando normalmente. Já é um outro jogador importante para esse meio campo do defensivo do Atlético, a se pensar para essa maratona de jogos, né? Porque tem essa parada agora, aí a turma vai ter um fim de semana totalmente diferente, né? Sem jogo oficial, treinando. Mas aí a partir de quinta que vem, se a gente contar quinta-feira da semana que vem até o início ali de Copa do Mundo, quando de novo vai parar o Brasileirão, vai parar todas as competições, o Galo vai ter 18 jogos em 59 dias. No Brasileirão são 10 partidas, 6 como visitante. A gente falou muito aí que o Galo tá mal como visitante, então a maioria dos jogos até a Copa como visitante. Tem os 6 jogos da Sul-Americana, da fase de grupos, toda ela disputada até o fim de maio, e os 2 jogos contra o Ceará na Copa do Brasil. Cirilo, agora, se teve o Brasil em campo hoje, o Atlético inclusive usou as redes sociais, né, para falar que teve o gol do Bremer, cria do Galo. O zagueiro Bremer fez o gol da seleção hoje.
Mas agora mesmo o Barba Domingues terá uma sexta-feira para observar os jogadores que pertencem ao Atlético em ação. E aí fica uma agenda aqui para o torcedor do Galo. Meia-noite, né, de hoje para amanhã, tem o Chile do Ivan Roman, vai ter um amistoso contra Cabo Verde, lá na Nova Zelândia. Amanhã, meio-dia, tem o Guiné do Cissé em campo contra Togo. Meio-dia, jogo lá na África. Tem também amanhã, 4 da tarde, o Paraguai do Júnior Alonso contra a Grécia. E tem, na Grécia esse jogo, e tem o jogo que eu considero mais interessante para o atleticano, por quê? São 3 jogadores no Equador, né? Tem o Alan Minda, o Preciado e o Alan Franco. E o adversário do Equador é nada mais, nada menos que o Marrocos, que é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. Então a gente pode ver aí os atleticanos em ação e o Marrocos também amanhã. Jogo 5h15 da tarde, vai ser lá em Madrid, no estádio do Atlético de Madrid, o estádio metropolitano. Inclusive eu estava acompanhando as notícias do Equador para saber se quem vai jogar. É mistério lá por enquanto, Cirilo, do BKSS, o técnico. Mas o esquema fortíssimo de segurança nesse jogo lá, por conta desse clima no mundo aí, né? De clima de guerra no mundo. Então, muita segurança para esse jogo lá, Equador e Marrocos, que vai ser em Madrid. Segue a preparação aí para o jogo contra a Chape, Gilbert. Também muito, hein? E a gente trouxe aqui que os 6 jogadores que estão na data FIFA, a exceção do Vitão, que está com a seleção sub-20, dificilmente vão ser aproveitados pelo Barba Domingues, né? É óbvio que dentro da logística apresentada por cada seleção para o retorno, existe a possibilidade deles estarem aqui em Belo Horizonte já na quarta-feira, dia 1º, quem sabe pegar um voo para Chapecó. Aliás, a camisa parece com a camisa da Chape também. Parece. E você acha, Gilbert, que os caras vão fazer esse esforço todo para levar os jogadores ou não? Eu acho que não, mas deveria. Deveria mesmo? Acho que deveria. Até precisa ganhar fora de casa. Ô, Iguinho, deixa eu te perguntar. E a Chapecoense... Mas com eles não ganhou, e quem sabe sem eles ganham? Mas não sei, cara. Eu acho que todo mundo que tiver à disposição pode ajudar. O Bernardo saiu do banco para ajudar o Galo a ganhar o jogo contra o São Paulo. O Bernardo é bom, né? Não, é ótimo. O Bernardo é ótimo. Os que estão na seleção são bons também, né? Mas tá na seleção, deve ser, porque é bom, né? Bom, é essa a ideia, né? Seleção são os melhores, né? Aqui. Mais ou menos. É mais ou menos, Iguinho, eu acordei pela manhã cedo e fui ver quantos quilômetros hoje tem o pai identificou da Holanda até Chapecó. E ele pega a bola de novo. O Igor não consegue fazer o gol. São 10.700 quilômetros, cara. É muito chão, velho. Mas o avião voa quase 1.000 km por hora, né? Mas é muito chão. Então você imagina que umas 12 horinhas de viagem. Cansativo, padrinho. É pra gente que vai na classe cachorrada. Os caras que vão na business, na primeira classe, vão com perna esticada, dormindo. Mas tem business daqui pra Chapecó? Não, mas tem pra São Paulo, né, velho? Tá. Mas tem pra São Paulo. Falando dos jogadores que vêm da porque Europa Chapecó também é rapidão, né? Não. O problema é quando dá aquela neblina lá. Não, mas assim, os jogadores que vêm de São Paulo pra cá, da Europa pra cá, vêm na classe executiva, vêm na primeira classe. Sim. Vem deitadinho, gostosinho no azeite ali e tal. E aí, meu velho, mas o voo é cansativo. Gente, você vai dormir no avião, é igual dormir na sua casa. Nessa classe executiva, é igual dormir na sua casa, de velho. Mas quem tem as pernas compridas, né, não, viu, filho? Mas esses meninos tem não, o Alan Franco tem perna comprida? Não, aí o Alan Franco não. Nenhum desses tem não, sou. O Minda também é pequeno, o Alonso já é maior, é mais... Você viu? Alto. Ó, quando a gente fala dessas coisas e o camarada enche a boca pra dar aquela zoada, é porque... Já viu, né? A cabeça dele só funciona, é convivência com o Igor Tepe, velho. A culpa é do Igor Tepe. É isso, eu tô fora dessa brincadeira suas aí, ó. Aliás, eles estão botando a culpa no pessoal do Google, pelos haters, os haters na internet. A culpa é do Google. Da Meta. Ô, Iguinho, segue o baile, vai. Aliás, falando em a culpa do Iguinho, bom, vamos seguir falando, depois eu falo isso. Deixa eu aproveitar, Gilbert, já que você tocou no assunto do Bernard, que o Bernard ajuda e tal. Vamos ouvir o que o Jorge Nicola falou sobre isso, da situação do Bernard, que foi difundida por alguns companheiros aí durante essa semana. Eu falei que não, o pessoal virou e falou, mas não foi nisso que falou, você não falou isso, falou diferente e tal. Presta atenção agora no Nicola. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Clube Atlético Mineiro. Bernard pode deixar o Galo no meio do ano. Informação que surgiu durante os últimos dias e fez enorme barulho, especialmente nas redes sociais. Entrei em contato com Adriano Espadoto, representante do atleta, e procurei uma fonte importante do departamento de futebol. Ambos asseguraram que o Bernard continua. O atacante não tem nenhuma intenção em deixar a cidade do Galo por agora. Contrato até dezembro de 2027, totalmente adaptado à cidade, torcedor declarado do Atlético,
Bernard nem cogita e procura propostas de outros clubes do Brasil ou do exterior para sair. Mas mais importante seria ouvir dirigentes do Atlético para ver se o Galo de fato tem a intenção de negociar o jogador que até aqui não conseguiu performar como se imaginava. Ouvir de um dirigente atleticano que não há nenhuma intenção em fazer negócio com o Bernard. Situação diferente, por exemplo, daquilo que escutei em relação a Gustavo Scarpa e também a Júnior Alonso. Júnior Alonso, inclusive, já tem um acordo firmado para metade do ano para o Atlanta United. Em relação ao Scarpa, ainda há busca por interessados. Guardemos cenas dos próximos capítulos. Pergunta que eu deixo para vocês da mesa é se o Bernard está fazendo por merecer continuar na cidade do Galo. Quando eu... Ué, essa pergunta para responder agora? Depois? Pode responder. Ué, mas espera aqui, tem contrato. Mas não é só isso, não. Mas assim, tá fazendo por merecer? Tem proposta boa? É porque assim, essas coisas, desculpa, não é a pergunta pela pergunta do Nicola, tá? É porque assim, tem jogador que se não tiver proposta, vai fazer o quê? Você vai rescindir e mandar embora? Cara, geralmente... Não é assim que funciona, né, velho? Bem... O Bernard hoje não é o titular do Atlético, mas eu acho que é um jogador útil. Eu acho que é um jogador útil. Pra gente ser bem honesto como foi contra o São Paulo. Quando o jogador, o clube não tem interesse em continuar com ele, o clube avisa pro agente, falou, fulano, beleza, cara, procurar, né? A gente tem interesse em negociar o fulano por aqui nesse meio do ano, ele não vai ser utilizado, não tá encaixado no grupo e tal, você tá liberado para procurar time para ele e a gente vai procurar de cá também e a gente vai chegar numa proposta junto, beleza? É assim que funciona. Então, assim, quando eu falei há cerca de 10 dias, você vai se recordar que o Atlético tinha alguns nomes que seriam trocados no meio do ano, eram 4 nomes que estavam na fila, eu citei o nome aqui e depois surgiu aí o pessoal querendo colocar o Bernard nessa barca. Mas o Bernard em momento algum estava, primeiro, porque o Bernard é um cara que agrega. O Bernard, ele é um agregador no elenco atleticano. Segundo, é um cara que se dedica nos treinos e entra nos jogos se dedicando também. Vez por outra o jogo não encaixa com o jogo dele, beleza. Não é um jogador que de repente hoje tenha performance para ser o titular do Galo, beleza, mas tem outros que também não tem, Gilbert. E a questão o Atlético, ou um time como o Atlético, precisa ter no mínimo 16 jogadores aptos a entrar em campo, seja iniciando a partida ou não. No jogo, por exemplo, esse último jogo do Galo contra o Fluminense, eu achei um erro colocar o Bernard de cara, principalmente na forma como o time foi escalado, com 2 atacantes apenas, Bernard e Hulk. Era um ataque que não tinha força, não tinha velocidade, não tinha vitalidade para poder chegar. Agora o Bernard entrando num jogo que precisa botar a bola na área, ou num jogo que precisa encontrar mais, o Atlético está pressionando, precisa encontrar espaços pequenos, curtos ali à frente da área para meter uma bola, é um cara que agrega. Então, assim, não é só a parte técnica que você vai virar para mim e falar, mas o Scarpa está nessa lista aí de possíveis jogadores na saída no meio do ano, e é o jogador que tem o maior número de assistências em campo. Mas não é só isso. Você tem todo o contexto do dia a dia que também importa, Gilbert. De qualquer forma, para a saída de qualquer um deles, ou para essas saídas, vamos supor que sejam essas 4 mesmo, tá, Gilbert? Que o Atlético vai tentar sair. O Alonso, o Igor Gomes, o Scarpa e o Dudu, tá? Vamos supor que sejam essas 4. É uma economia na faixa de 3 milhões de reais, com a qual você pode trazer 3, 4, até mais jogadores que vão agregar mais do que esses atletas. Mas, enfim, foi só para trazer, porque quando eu trouxe aqui os nomes, teve um ouvinte espertão aí, bonitão, falou assim, não, mas ele não falou do Dudu, não, ele falou do Bernard. Eu falei, mas minha fonte é uma, dele é outra, né? E aí, acabou que ele acabou confirmando aí essa informação. Posto isso, Gilbert Campos, vamos seguir falando do Atlético, e você vai se recordar, Gilbert, até o CJ hoje achou ruim comigo, mas não tem problema não, viu, CJ? Quando o time Sub-15 ano passado tomou 7-1 do Coimbra, você lembra que eu descasquei aqueles meninos? Falou mesmo. Porque eles não perderam de 7-1 por bola. Eles não perderam de 7-1 porque eram piores do que o Coimbra. Eles perderam por outro motivo, tanto que o treinador caiu. E aí, Gilbert Campos, eu descasquei, por quê? Você não pode deixar um menino de 15 anos achar que é normal eles fazerem o que eles fizeram nesse jogo contra o Coimbra lá no ano passado. Se não me engano, foi pelo Campeonato Mineiro. Tomou 7-1. E aí, esses Sub-15 do ano passado são do Sub-16 esse ano, pegaram o mesmo Coimbra. O que fizeram? E aí?
3-0 para nós na final da Copa Brasileirinha. Tomaram vergonha. Os caras tentaram, Gilbert, pelo menos os que têm vergonha na cara, tentaram devolver o 7-1, não conseguiram, mas devolveram os 3-0 e foram campeões da Copa Brasileirinha Sub-16. Então, parabéns para quem mudou a mentalidade, mudou a cabeça e conseguiu seguir aí em busca dessa vitória. Parabéns para esse time Sub-16 do Atlético, tá? Pra gente fechar por aqui, Gilbert, eu queria que você me contasse. Aliás, me conta não. Vamos fazer um supositório que abra 3 vagas aí nesse time do Atlético no elenco. Tá. Um deles, ou uma dessas vagas, necessariamente vai ser preenchida por um zagueiro. Porque é o Alonso que vai sair. Tá bom. E o Paulo Brax já disse claramente na entrevista dele que vai chegar um zagueiro, certo? Certíssimo. As outras 2 seriam do quê? Cara, eu traria um atacante, tá? Um atacante bom, tá? Bom. Um atacante o quê? Centroavantão ou um pontinho? Pela direita ou pela esquerda? Pode ser, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Que é um jogador que tá sempre no radar da torcida do Atlético. Jogador caro, eu não vou dizer que é impossível, mas é pouquíssimo provável. Roger Guedes. Muito bom, hein? Isso é um jogador que é... 6 milhões. Aí você já matou tudo que você tinha de verba de salário. Calma, tô falando pra você. O último que falou isso aí era só o Luka Modric. Aí você me falou de posição. Aí eu falei, você falou centroavante ou pontinha. O Roger Guedes pode jogar nas duas. Um falso 9, tipo um Tardelli, Roger Guedes. Um cara assim. Que definidor, um goleador. E aí pode ser o centroavante, pode ser o ponta, pode ser um jogador que tem essa versatilidade. E eu acho, Guinho, se sair o Scarpa mesmo, eu acho que o Atlético tem que buscar um outro jogador pro meio campo. E pode ser até um jogador ali ainda para suprir essa carência na volância, tá? Eu acho que o Tomás Pérez é um jogador interessante, pode ser melhor aproveitado, mas de meia armador, eu acho que o Atlético tá bem servido no Vitor Hugo, tá? O VH. Acho que o Atlético tá bem, pode até se pintar uma grande oportunidade de mercado aí, ok. Mas o Atlético precisa buscar um jogador ali para aquela posição, porque sei se o Barba tá convencido do garoto não, tá? Espero que ele esteja, porque eu acho que é um bom jogador, mas... E que ele se convença, né? Não só do Tomás Pérez, mas também do Cissé retornando da seleção, Gilbert. O Maicon vai voltar de contusão, aí o Atlético vai ter Tomás Pérez, Cissé, Maicon, Alan Franco, Patrick... Alexander. E Alexander. Mas primeiro volante só o Tomás Pérez, é o garoto. O primeiro volante só ele. Os demais quebram o galho. E alguns quebram o galho, bem quebrado, né? O Maicon quebra, o Franco quebra. O Cissé, pra mim, é segundo volante pra frente. Aliás, ele era meia, né? Ele foi sendo recuado. O Alexander, pra mim, não é primeiro volante, nunca foi, nem será, pelas características. E já mostrou isso aqui no Atlético, então não adianta bater na mesa, insistir, dizer que não, tem que trazer. Se o Barba não for usar o Tomás Pérez, como misteriosamente também não usou contra o Fluminense, depois de 2 boas partidas, eu acho que é porque ainda não está convencido. Se não está convencido e você me pergunta, contrata. Também acho que tem que ter mais um primeiro volante. Ô Gilbert, é isso, daqui a pouquinho a gente fala mais do Galo no segundo tempo. Deixa eu só trazer um recadinho para vocês que ainda não estão sabendo que os bons filhos a casa tornam, né, Gilbert Campos? Então eu queria dar os parabéns e dar as boas-vindas de volta à turma do Barba, Cabelo e Bigode. Falei assim, mas eles nunca tiveram aí, o Barba, Cabelo e Bigode nunca esteve na 98. O Barba, Cabelo e Bigode não, mas o Totonho já, o Lélio já... O Portuga já, o Rafael Leal, a primeira chance que ele teve no rádio como humorista foi no concurso de humor aqui na rádio, no Silicone Show, que ele tirou o segundo lugar, ficou em segundo lugar. Exato. E participou. O único que ainda não passou por aqui é o Serginho. Então sejam todos bem-vindos a partir de segunda-feira, Barba, Cabelo e Bigode na 98, às 7 horas da noite, de 7 às 9, 2 horas de BCB aí. Então... parabéns, a gente tá muito feliz porque são amigos que saíram daqui com as portas escancaradas, as portas abertas para terem outros projetos, viverem outras experiências e agora estão voltando e eu tenho certeza para nunca mais sair, viu, delegado? Segundo tempo do Galo, meu filho! Galo, Galo! Galo, Galo! Galo, Galo! 118 anos, Igor Tepe. Pois é, agora os jogadores Teve festa seguem... ontem lá na Arena, né? Oi? Teve festa ontem lá? Anteontem, né? Anteontem? Foi,
Foi 24 a 25, 24 para 25. Né? Na meia-noite teve aquele foguetório. A vigília. Meia-noite. A cidade inteira, né? 25. Uhum. Então foi ontem. Mas a festa pessoal lá e tal, não sei o que, anteontem. Aí depois, meia-noite, estourou mas lá e foi embora. Você trouxe precisão à informação. É isso. Tá certo. Sem muitos frufrus na comemoração, Gilberto, até porque o momento é de muito trabalho. E pelo menos até agora, Gilberto Campos, a programação prevê trabalhos até domingo na Cidade do Galo, tá? Não sei se domingão o treinador vai virar e falar, vocês treinaram muito essa semana, parabéns, folguinho no domingueira pra galera, segunda-feira vocês voltam, mas a programação prevê trabalhos até domingo na Cidade do Galo, dando sequência a Escala essa 7 para 0. preparação. Não foi 7 não, que eles voltaram na terça-tarde, então né? Então é 6-1. É 6 para 1? 7? Escala, não, porque domingo foi 6 folga. A 1, foi folga 5-2. Domingo e segunda foi folga lá na Cidade do Galo. O Galo jogou no sábado. Agora, Gilbert, o jogo contra a Chape vai ser às 7 horas da noite, na quinta-feira, e a gente fica no aguardo do que vai aprontar aí o técnico Barba Domingues para esse jogo, né?